Ótimo. Parabéns. Parabéns. Uma noite especial. Gente, vamos dar início ao coletivo do técnico Mano Vinícius, vencedor de São Paulo 0. Boa noite, mano. Continuo com o Jornal da KTO 1902. Eu queria que você explicasse um pouco da estratégia para o jogo de hoje, já sem o André, né, e também sem o Martinelli, que estava suspenso, colocando o Bernal e o Nonato no meio campo. E eu queria saber também como que você avalia essa pausa para a data FIFA, né? O Fluminense vai ter 14 dias sem jogos, mas também dá uma pausa ali nessa sequência boa de classificação da Libertadores e vitórias do Brasileirão. Obrigado. Então, boa noite a todos. Primeiro falar do jogo, que é um jogo que a gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil pela qualidade do adversário que enfrentamos. Pelo momento da competição, para eles e para nós, né? E fico muito contente de fechar lá a roda agora com os jogadores e dizer que a equipe respondeu bem a essa pressão de jogar nessa circunstância. Foi madura. Quando teve oportunidades e teve volume, criou as oportunidades. Quando não teve, soube suportar bem um adversário que rondou a nossa área, mas teve muita dificuldade para entrar, quase nunca conseguiu. Isso tem a ver com a qualidade daquilo que estamos fazendo, a qualidade dos nossos jogadores, é claro, mas com uma ideia já bem padronizada de como resolver cada momento do jogo que sempre vai estar aí à nossa frente. Saímos com uma vitória importante, fomos a 27 pontos. É bom porque essa parada toda que temos pela frente vai nos deixar fora dos últimos 4. Seria muito ruim a gente voltar para os últimos 4 depois de ter saído. Isso psicologicamente tem efeito positivo, e com um espaço tão grande sem jogos, mais ainda. Eu só posso ver com bons olhos a parada, porque oportuniza que a gente continue melhorando. Nós temos que continuar melhorando, temos que aproveitar o momento que é bom para cada vez mais poder oferecer uma equipe equilibrada em todos os fundamentos do jogo. Bernal e Nonato era absolutamente normal, porque Nonato é o jogador da função e Bernal também é. Nós estamos preparando ele faz 30 dias para ele substituir o André. E quando fomos buscá-lo, já entendíamos que ele reunia condições para fazer bem essa função, porque a iminência de perder o André era grande. Então conseguimos nos planejar bem, e 30 dias é um período muito bom para você preparar o jogador para uma nova realidade, para um novo clube, para um futebol diferente. Ele vai crescer muito com a gente, pode ter certeza. É um jogador que tem muito bom passe, tem uma calma necessária para fazer a função, tem posicionamento, tem capacidade de tomada de bola, então reúne todas as condições. De agora para frente é só trabalhar. E Nonato vocês conhecem talvez melhor do que eu. É um jogador que faz muito bem essa segunda função de meio campo, dá uma estabilidade para a equipe, tem bom passe, tem boa construção quando é necessário. Acho que a gente está bem servido com jogadores no setor, e vamos acrescentar cada vez um pouquinho mais para que a equipe consiga estar preparada para as dificuldades que teremos pela frente. Boa noite, mano. Também aqui, Cabo da Trivela. Eu queria te perguntar hoje sobre as opções que você tomou nas substituições no segundo tempo. Elas funcionaram, o Guga achou um passe pequeno que matou o jogo. Eu queria que você falasse das opções e das peças também que entraram, qual foi a sua avaliação da partida deles. Obrigado. Bom, a gente sabia que o Marcelo ia ir para máximo de 15 minutos do segundo tempo, né? Mas achava que era importante nós iniciarmos com ele, porque o São Paulo tem uma pressão sobre a saída do adversário bastante grande. E se nós não tivéssemos essa capacidade, uma qualidade de Marcelo para acrescentar esse passe de uma boa saída, provavelmente nós teríamos dificuldade nos primeiros 45 minutos do jogo, onde o São Paulo é muito intenso. Muito difícil jogar com o São Paulo nesses primeiros 45. Quase todos os jogos ele tem vencido essa primeira parte, exatamente em função de poder imprimir um ritmo muito forte. Já é uma equipe bem trabalhada, com ideias claras e com jogadores de qualidade e muito decisivos. Então a gente tinha que
tentar acrescentar um pouquinho mais, uma saída mais qualificada, foi por isso a escolha de Marcelo, mas sabia que ele iria ir até 15, repito, e aí a circunstância do que estaria no jogo definiria as alterações. Nós estávamos com a vantagem, escolhemos Guga. Não escolhemos um outro zagueiro, porque o São Paulo não tinha atacantes enfiados na nossa última linha. Quando entrou o Luciano fica jogando nas costas do volante. Não adiantava nada nós fazermos uma linha de 5 hoje, porque eles iriam continuar ganhando meio campo, como já estava naquela hora. Então a outra alteração foi tirar Cauã e colocar Ganso para ser um falso 9 aí, para ter mais um jogador no meio campo, ficar com 2 jogadores de velocidade, porque era o que a gente precisava para tentar sair. São Paulo com qualidade nos empurrou mais para trás. E quando eles fizeram linha de 3 para construir, hora com Luiz Gustavo, hora com Ferrarese, eles conseguiram ter volume de jogo, e esse volume nos empurrou. Não criou dificuldade tão grande em termos de conclusão, mas criava uma dificuldade de saída de jogo. Então nós precisávamos ganhar mais um jogador no meio e tentar sair com velocidade com Arias e Serna, e depois Arias e Keno. E quando o Ganso já também entrou num momento do jogo onde para ele já era muito mais difícil, a gente de novo colocou um pouco de força na frente, que é John Kennedy, e a equipe conseguiu fazer o segundo gol. Acho que o importante de tudo é isso, os jogadores entrarem bem, todos eles vão ser extremamente importantes. Tenho dito isso para todos, e todos estão trabalhando num nível para ser merecedor dessas oportunidades. Boa noite, mano. Aqui. Caio Pereira, Jornal Globo. Hoje você completa 2 meses no comando do Fluminense, né? Parece tanto tempo, né? Eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Qual foi o principal objetivo que você teve nesses principais 2 meses? São 15 jogos, são 7 vitórias, 4 derrotas, 4 empates, classificação na Libertadores, eliminação na Copa do Brasil. Eu queria que você fizesse um balanço desses 2 meses e se você acha que hoje o time já tem mais a sua cara. Eu não gosto muito desse negócio de cara, tá? Eu acho que o futebol é uma coisa muito mais complexa, muito mais cheia de caras, né? Tem a cara de todo mundo que está se entregando e trabalhando para melhorar. Meu principal objetivo era fazer a equipe voltar a vencer. Nós precisávamos muito dessas vitórias, né? Nós tínhamos uma vitória quando cheguei aqui, né? E tínhamos 6 pontos no tabela. Hoje estamos com 27, já estamos encostando aí no pessoal que está à nossa frente, colocando pressão neles, criando situações e com rendimento de equipe, que volto a repetir, que está entre as melhores do segundo turno do campeonato. A equipe já está produzindo isso, não é uma casualidade, não é um jogo, já é uma campanha muito mais cheia de méritos, e era isso que a gente queria. Os jogadores estavam aí, a gente modificou algumas coisas das ideias, você sabe disso, já falamos sobre isso. Aproveitamos muitas coisas boas. Hoje fizemos um ataque que saímos no primeiro tempo aqui tocando a bola, que você sabe que isso é da equipe, da construção, do trabalho anterior de Diniz, com muitos méritos, né? Então, a gente não quer botar na lata do lixo as coisas boas. Nunca pensei em futebol assim. Eu acho que o treinador tem que saber aproveitar as coisas boas quando assume um trabalho no meio, modificar aquelas que ele acha que não estão funcionando tão bem. O que me deixa mais contente é ver como os jogadores entenderam esse processo, aceitaram e se comprometeram com ele. Porque isso que nós fizemos aqui hoje é a essência do comprometimento com uma ideia, né? Então, acho todas as ideias boas, né? Mas elas precisam ser bem executadas, e elas só são bem executadas se os jogadores se comprometem com elas. Boa noite, mano. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Hoje a gente ainda não viu o retorno do Germancano, né? A gente viu ele treinando ao longo da semana. Queria saber de você se ele ainda sente alguma coisa, então foi só preservação mesmo da comissão técnica. Como é que está a situação do Cano? Olha, Cano vinha de um processo inflamatório de tendão bastante crônico já, né? E a gente optou, porque o momento também não era bom, em fazer esse processo de recuperação mais definitivo, né?
A gente abriu mão dele porque era importante ele voltar a estar bem, estar confiante nele mesmo para retomar um caminho que ele vem percorrendo nos últimos anos com muitos méritos, né? Já está treinando com a equipe, já está treinando com o grupo, já está mais confiante, já está sem dor, a semana inteira trabalhando sem dor, e o caminho agora é esse. Logo, logo vamos tê-lo de volta. Aqui, mano. Mano, boa noite. Aqui, Diogo Afonso. Eu queria saber se você cuida da sua saúde física e mental. O campeonato vai ter uma parada. Já que o Tite teve uma arritmia semana passada, o técnico também se cuida nesse aspecto? Boa noite. Boa noite. A pressão sobre o cargo é tão desproporcional, é tão cruel, que se a gente não se cuidar, você morre cedo, né? Ou tem alguma coisa que te deixa com sequelas definitivas para a vida. Então eu tento treinar um pouco, pelo menos para não entupir às vezes, né? Porque você sabe que o batimento aí na beirada do campo vai, né, lá em cima com muita facilidade, você tem muita coisa envolvida na função, mas eu sou um sujeito que desligo bem quando não estou, né? Consigo manter uma boa condição de sono, que é fundamental, e já não preciso beber tanto para relaxar. Obrigado. Vinho, né? Obrigado. Mano, boa noite, Cícero Melo da ESPN, dos canais Disney. Queria que você falasse de 2 jogadores especificamente, por favor. Primeiro deles, o Fluminense, depois que o Thiago Silva entrou, não tomou mais gol no Campeonato Brasileiro. Todos os jogos que ele jogou, salvo engano meu, fiz uma pesquisa, não sofreu gol com ele em campo. Perdeu 2-0 para o Vasco, ele não estava em campo. Mas o que eu queria falar é do Thiago Santos. O Thiago Santos vinha jogando muito bem com o Diniz, ao lado do Felipe Melo. Mas eu acho que ainda subiu muito de produção ao lado do Thiago Silva. Eu acho que você encontrou a zaga que daqui para frente vai ser a zaga principal, do Thiago Santos, principalmente. E o outro jogador, quando você chegou aqui, você disse que via o Marcelo naquele momento como um jogador de meio de campo. O que te levou de novo a colocá-lo de lateral esquerdo? E se você acha que ele está em condições de executar bem essa função, tanto defensiva como ofensiva, na lateral, já que no meio a gente sabe que ele, quando está com a bola, é um craque, né? Eu considero o Marcelo um craque em qualquer lugar, né? Na verdade, o que muda é o condicionamento do jogador. É você agregar essa qualidade técnica, um condicionamento necessário para você correr atrás de alguém quando esse alguém tem a bola. Quando nós tivermos a bola, quando o Marcelo tiver a bola, nós vamos estar super satisfeitos com isso. Mas os adversários enxergam, os adversários trabalham, alguém vai colocar um velocista aí para trabalhar nas costas. Então, era necessário uma retomada também de Marcelo em termos de treinamento. Ele pôde treinar, principalmente depois dessa lesão que teve, e já está numa condição atlética muito melhor em todos os sentidos, né? Eu conversei com ele, chamei ele na antevéspera do jogo para nós termos aquela segunda conversa, né? É importante sentir se o jogador se sente apto, porque a cobrança ela é grande, né? Você pode ser campeão do mundo, você pode ser campeão muitas vezes da Champions, mas quando você entra ali em campo, o torcedor quer que você resolva os problemas daquele jogo, daquela partida. E ele se sentiu em condições, né? Então nós fizemos e ficamos muito contentes de poder utilizá-lo de novo numa função de origem. Acho que vamos poder utilizar ele no meio campo também, né? Mas fico feliz que também posso utilizar ele na sua função. Hoje é necessário que a gente tivesse, acho que a improvisação ela tem seus limites, né? Tem seu prazo de validade. Os adversários já começam a enxergar e tentar tirar proveito de determinadas situações. E hoje a gente não podia dar essa condição para o São Paulo, e Marcelo foi muito importante no todo. Thiago Santos? Thiago Santos foi meu jogador no Palmeiras, era volante, ainda era volante, né? Os dois estavam lá, ele e Felipe Melo. E Thiago Santos sempre foi muito cumpridor daquilo que a gente precisava. Sempre foi um jogador de combate individual e tomada de bola no setor de meio campo. Ele reúne tudo, depois de ter dado uns passinhos para trás, como diz o professor Vanderlei Luxemburgo,
reúne todas as condições para jogar na função. E tem uma coisa que ele é quase que melhor do que todos, que é na velocidade de recuperação, né? Nesses últimos jogos ele tem feito coberturas incríveis contra grandes jogadores, tem tomado a bola e saído com ela, né? Então isso é muito mérito dele, e o fato de estar jogando do lado de Thiago Silva certamente ajudou muito. Thiago é um orientador de companheiros, de posicionamento, e um jogador que tem as valências que Thiago Santos tem, bem posicionado, é muito difícil ser batido. Obrigado. Boa noite, mano. Rodrigo Amaral, do News. Eu quero te fazer duas perguntas, se você me permite. Permito. Obrigado. Uma é para falar sobre a arbitragem, né? Geralmente, quando tem um time vencedor, a arbitragem não é comentada. Mas me chamou um pouco a atenção o chute que você deu na garrafinha de água. Eu não sei, posso ter percebido errado, mas foi no momento de uma substituição, que a bola estava parada e, na minha percepção, o juiz não autorizou naquele momento a substituição, e logo depois a bola rolou, enfim, e houve a substituição e o jogo seguiu. E a outra é para falar sobre o Serna, o desempenho tático que ele vem cumprindo. Hoje saiu ovacionado pela torcida, o reconhecimento desse jogador. Queria que você falasse um pouquinho dele. Obrigado. O chute na garrafinha não era para arbitragem, era para Cauã. Acho que chutei a garrafinha que todos queriam chutar em determinado momento do jogo. Um pouquinho antes do gol, né? Depois do gol todo mundo ficou feliz. Foi desabafo de beirada de campo. Às vezes você fica, né, um pouquinho além. Uma outra questão? A questão da arbitragem, a paralisação que você faz. Não, achei que a arbitragem foi boa. O jogo... Tem uma coisa que me incomoda no futebol brasileiro que eu quero falar. Eu falei para o quarto árbitro hoje, com quem tem uma boa relação desde Minas Gerais, é o seguinte: as pessoas pensam que o problema vendem a ideia de que o problema do futebol brasileiro e da arbitragem está nos bancos de reserva. Não está aí. Não é aí o problema. Então, qualquer coisa que acontece, você trata o banco de reservas com uma rigidez completamente desnecessária. Tá? Então, assim, às vezes o árbitro demora para detectar que o problema que está acontecendo no jogo é alguém que está lá dentro. E que esse problema que ele tem que resolver. Do jogador que às vezes se atira no chão e põe a mão na cabeça e que tromba no outro para tentar ser malandro e tentar jogar arbitragem contra o outro. Esse é o problema. E esse problema ele tem que resolver. Isso é arbitrar um jogo. Mas qualquer coisa que acontece hoje em dia ele já sai correndo. O problema não está aqui. Se nós acharmos que o problema está aqui, nós vamos demorar mais tempo para resolver o problema que nós queremos resolver. E todos precisamos que se resolva, porque é importante que os jogos tenham uma normalidade maior. Você quer ver uma prova de que não é no banco? Você vê algum problema com o banco de reserva na Libertadores? Você não vê. Por que na Libertadores não tem problema no banco de reserva? Porque você resolve o problema lá dentro. As reclamações não acontecem e o jogo transcorre normalmente. Tá? Então, achei que o jogo foi bem, acho que o juiz foi bem. São jogos que valem muito, tem muita coisa em jogo para os dois lados, então serão jogos difíceis. Eu acho que a gente ajudando e eles também entendendo que nós fizemos parte disso, acho que todos nós podemos melhorar para que essa reta final seja uma reta final que se decida dentro do campo, que eu acho que é a coisa mais importante que existe. E o Kevin Serna? Serna está crescendo a cada jogo, né? É um jogador que a gente adaptou um pouquinho para a função. Serna jogava um pouquinho mais de ponta de lança, porque na equipe dele, o antigo ponta de lança, né? Para quem é mais velho, na equipe dele se jogava com 2 atacantes. Então ele era quase que o segundo atacante. Isso certamente fazia com que ele baixasse menos no campo. Então está sendo mais exigido fisicamente, porque quando você joga na beirada, você inevitavelmente tem que voltar para marcar o lateral, às vezes. Ou quase sempre. Então ele começou a se adaptar a isso, está entendendo bem o processo e está crescendo a cada jogo junto com a equipe. Tudo bem, mano? Boa noite.
O Arias, queria falar um pouquinho do Arias. O Arias certamente é um dos melhores jogadores atualmente no... Durante essa janela, que encerrou ontem, a gente soube de algumas propostas que chegaram, propostas baixas, o Fluminense acabou recusando, enfim, mas a janela acabou sendo fechada. E hoje, e por isso a pergunta, teve uma cena específica que me chamou muita atenção, porque o Arias tem uma ligação muito forte com a torcida, sempre fica no campo para comemorar. Hoje o jogo acabou, foi todo mundo para o centro do campo, inclusive você. Ele cumprimentou todo mundo e imediatamente foi direto para o vestiário, desceu direto, não ficou para falar com a torcida, enfim. E ele é um jogador muito sensível, muito sincero, quando fala com a gente em todos os aspectos. Não sei se essa semana você teve alguma oportunidade de conversar com ele, se isso está mexendo com ele de alguma forma, se tem a ver os dois cenários e as duas coisas. Bom, o futebol é bem complexo por tudo isso que falamos e por casos como esse. Você, às vezes, não sabe o que se passa na cabeça de um atleta. Mas não foi por isso que desceu rápido, foi desceu rápido porque a esposa dele está nos últimos dias de gravidez. E ele ia rápido até para tomar banho. Chegamos lá e já estava pronto. A gente brincou. Tem sido exemplar no dia a dia de trabalho. Todos temos os nossos sonhos, mas envolve bastante coisa também para a gente realizar os sonhos da gente. Eu desejo muito e vou trabalhar para que ele realize o dele, mas primeiro vamos realizar os nossos aqui juntos. Que bom, disse a ele que, embora momentaneamente, talvez para ele seja um pouquinho decepcionante, para nós é um motivo de grande felicidade a permanência dele aqui. E ele é fundamental para a equipe, e o torcedor sabe disso, e ele também sabe. Acho que o mais importante é ele entender o carinho que o torcedor tem com ele, o respeito que os companheiros têm, e que a comissão técnica também tem, em termos de comprometimento dele dentro do campo. Vai encerrar aqui, mano. Boa noite, parabéns pela vitória. Marcelo Neves, Globoesporte.com. E eu queria perguntar para você sobre o Keno, porque a partir do momento que ele entrou, ele foi vaiado muito por conta da comemoração contra o Goiás, e agora ele marca fazendo um coraçãozinho pedindo desculpa para o torcedor. Eu queria saber se você conversou com ele sobre o que ocorreu, o que aconteceu, e também perguntar sobre o volante Vitor Hugo, que foi anunciado, o que você conhece do jogador, se pudesse falar um pouco dele para o torcedor. Não foi contra o Goiás, foi contra o Juventude a comemoração, né? Eu acho que o Keno perdeu um pouquinho a oportunidade lá atrás, aquele dia, de comemorar um gol normalmente. Não era nem um gol que nós estávamos revertendo o resultado. Então a gente também tem que ter sensibilidade que o torcedor está do outro lado. Às vezes escapa, às vezes você tem as suas angústias, às vezes você tem... você não se sente tão bem reconhecido em função daquilo que você está entregando para a equipe ou que já entregou. É muito comum isso. Mas passa. Eu acho que situações como essa hoje é importante fazer o gol, comemorar com o torcedor. O torcedor só quer isso. Eu acho que é pouco que ele pede para a gente. Eu acho que a gente tem obrigação de entender isso e ele é a razão de ser do nosso trabalho. É para ele que nós trabalhamos e acho que a gente sempre tem que, na hora da maior felicidade, que é o gol, compartilhar com o nosso torcedor da maneira mais carinhosa possível. Vitor Hugo é uma dessas oportunidades que eu procuro sempre aproveitar ao longo da minha carreira. Sempre achei jogadores aí um pouquinho desconhecidos. Eles só são desconhecidos até se tornarem conhecidos. O futebol é assim, o futebol brasileiro é muito rico. E a gente tem que ser criativo e achar alguns jogadores, né? Ele é jovem, tem todas as qualidades para evoluir aqui com a gente, assim como chegaram outros jogadores mais para trás um pouquinho. Eu espero que consiga. O clube fez um empréstimo aí sem custo para o clube, então vai ficar aí até um ano para que a gente talvez consiga dar esse salto aí que todos querem e que muitas vezes aí na carreira para trás a gente conseguiu fazer. Eu espero conseguir fazer com o Vitor Hugo também. Acho que ele tem todas as condições para crescer aqui. Boa noite, senhor. Obrigado, boa noite.